queridos e amados irmãos da PIB de Ibitioca. Que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam sobre a sua vida, sobre o lar de vocês e entre os familiares de vocês. Desejamos todas as sortes de bênção sobre a vida de vocês. Faremos uma breve reflexão nesta noite no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 12. Está escrito assim: Aí Samuel pegou uma pedra, pôs entre Mispa e Sem e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso deu a ela o nome de Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso recebeu o nome de Ebenezer. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu Espírito. E peço-te direção, Pai, para falar em Teu nome o que Tu queres que eu fale. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, passamos por um ano muito difícil, onde pessoas perderam seus familiares, comércios foram truncados, empresários foram à falência, outros tiveram que fazer demissão em massas, e os idosos foram trancados nos seus lares, foram impedidos de ir ao templo orar onde tão gostam. As crianças foram impedidas de ir à escola, de encontrar os seus coleguinhas. Foi um ano atípico, difícil demais. As igrejas passaram um período fechadas. Foi um ano muito doloroso para todos nós. E aí solidarizo-me com cada um dos amados irmãos ou parentes dos irmãos que perderam seu ente querido. Ou algum empresário aí que teve que fechar a porta do seu estabelecimento. Solidarizo-me com cada um dos irmãos que neste ano choraram mais do que sorriram. Mas aqui tem uma palavra muito interessante chamada Ebenezer e um significado ainda maior. Até aqui nos ajudou o Senhor. Quantos de nós não imaginaríamos que chegássemos aqui? Quantos de nós imaginávamos que ficariam no meio do caminho? Quantos de nós jamais pensaríamos que chegaríamos a 31 de dezembro de 2020? Por esse ano tão difícil, você imaginou que não ia chegar. Mas hoje eu e você podemos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer. Mas essa palavra, ela vem de algo muito interessante. O povo de Israel estava em dificuldade. O povo de Israel estava para ser atacado pelos filisteus, por seus inimigos. E há uma petição entre o povo que é extremamente importante para mim e para você. No versículo de número 8, o povo pediu assim a Samuel: não pare de orar ao Senhor. O povo chegou próximo de Samuel e suplicou: não pare de orar ao Senhor por nós, Samuel. Amados irmãos, na nossa vida não pode faltar oração. O povo clamou a Samuel para ele não parar de orar. Como nós oramos pouco, como nós oramos só no templo. Existem pessoas, existem irmãos que só oram no templo, não oram em casa. Como nós oramos poucos. Por isso, vez por outra, o Senhor permite uma tribulação,
permite uma tempestade para te colocar de joelho, para você orar, para você falar com Ele, para você se aproximar dele, porque se não são essas tempestades, se não forem essas batalhas, essas lutas, essas tribulações, esta angústia, talvez você não buscaria Deus. Se não fosse as tempestades da vida, talvez você não oraria. Vez por outra, o Senhor permite de maneira pedagógica que as tribulações batem na sua vida, entrem na sua casa, para dobrar os seus joelhos e você buscá-lo em oração. Israel estava com um problema, com uma dificuldade, com um inimigo perigoso pronto para atacá-lo. Mas aí Israel reconheceu o poder que tem o Senhor que ouve as orações. E então Israel suplicou a Samuel: Samuel, ore por nós. Samuel, profeta, sacerdote, e Samuel então ora ao Senhor. Hoje, queridos e amados irmãos, os queridos são sabedores dessas coisas. Deus já os fez saber. Paulo escreve segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 19, ou versículo de número 21, Paulo diz assim: porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Em Cristo, Romanos 5:1 diz que nós temos paz com Deus. Lá, se eu não me engano, em Colossenses, Paulo diz que na cruz foi cravada a nossa inimizade. A cédula que era contra nós foi cravada na cruz. Amados, eu e você hoje não precisamos ir a um sacerdote para pedir, para orar por nós. Eu e você podemos dobrar os nossos joelhos em nossos lares, em nossos ambientes particulares e clamar ao Senhor pela nossa vida, clamar ao Senhor pela nossa família, clamar ao Senhor pelo nosso lar, clamar ao Senhor pela nossa igreja e principalmente a nossa amada igreja PIB de Imbitioca. A oração não pode faltar na minha vida e na sua vida. O povo só pôde gritar, Samuel só reconheceu, o povo só pode dizer, essa pedra só pôde ser colocada ali e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor, porque foi fruto de oração. Você e eu podemos dizer ao Senhor: Ebenezer, porque nós oramos ao Senhor, porque nós clamamos ao Senhor, porque nós suplicamos ao Senhor piedade, Deus, piedade, misericórdia. Que ano difícil, Senhor. E hoje nós estamos aqui para dizer: Ebenezer. Mas o nosso Ebenezer é fruto das nossas orações. Continuemos assim, amados irmãos. Continuemos assim, orando ao Senhor, clamando ao Senhor, para que nós venhamos a dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amados, a oração foi um fator muito interessante. Muito interessante, nós devemos orar. Mas existe um outro fator. Eles procuraram Samuel. Por que não procuraram outro? Porque não existia outro? Ou porque eles sabiam da comunhão de Samuel com Deus? Ou porque eles sabiam da intimidade de Samuel com Deus? Se a gente prosseguir mais um pouquinho, se você ler o versículo de número 9, na parte final do versículo de número 9, diz assim: pediu que o Senhor ajudasse o povo de Israel e
ele respondeu a sua oração. O povo sabia que Samuel tinha intimidade com Deus. O povo sabia que Samuel tinha relacionamento com Deus. O povo sabia que Samuel falava com Deus e Deus o respondia. Amados, nós não precisamos que o Senhor envie outros cristãos para Pibe e em Bitioca. Nós temos relacionamento com Deus. Nós temos intimidade com Deus. Nós falamos com o nosso Deus. O nosso Deus nos ouve. Nós precisamos ser como Samuel foi para esse povo de Israel, para o povo em Bitioca. Precisamos ser aqueles a quem o povo em Bitioca venha procurar e pedir: ore por mim. Porque ele sabe que você tem comunhão com Deus. Porque ele sabe que você fala com Deus. Porque ele sabe que você tem intimidade com Deus e ele vê Jesus em você. Que essa continue sendo a sua realidade. Um cristão que tem intimidade com Deus. Mas pastor, esse ano foi um ano que eu mais fracassei do que fui bem sucedido. Foi um ano onde eu mais errei do que acertei. Foi um ano onde eu mais pequei do que procurei santificação. Pastor, foi um ano onde o meu brilho apagou, pastor. Foi um ano onde eu não brilhei. Foi um ano, Senhor, de fracasso, pastor, de fracasso cristão. A minha vida cristã nesse ano, pastor, não representou Jesus. Não representou, eu errei, eu falhei. Eu não fui esse Samuel para a minha comunidade em Bitioca, onde eu moro, pastor. Eu não fui esse Samuel para os meus líderes na igreja. Eu não fui esse Samuel para os irmãos da igreja. Eu não fui uma pessoa que orei e tive uma comunhão com Deus nesse ano, pastor. Oh, meu amado irmão, minha amada irmã, Salomão, após inaugurar o templo, ele ora ao Senhor e ele disse assim: Senhor, não há homem que não peque, não há homem que não erre. Certa vez um professor estava na sala de aula, você pode pesquisar isso na internet, vai ter aí na internet uma ilustração falando sobre uma folha em branco. E aí nessa ilustração vai contar o seguinte, que um professor, na hora de aplicar a prova, deixou ali os seus alunos rabiscando a prova, fazendo a prova, e aquele professor observando, até que um aluno, depois de uns 10 minutos mais ou menos, lá atrás, ou faltando uns 15 minutos para terminar a prova, um aluno lá atrás levanta a mão: professor, o senhor pode me dar uma folha em branco? E aquele professor levantou uma folha de A4 em branco e foi levar ao menino. E chegando lá, o menino explicou: professor, olha, eu fui fazer a prova, eu rabisquei a minha folha todinha. Eu preciso de uma outra em branco para eu refazer. Olha, querido e amado irmão, eu estou falando com você mesmo, que esse ano errou mais do que acertou, que esse ano orou menos, falou menos com Deus. É com você que eu estou falando. Peça ao Senhor Deus uma folha em branco. Escreva a sua história outra vez. 2021 está chegando. Então comece 2021 com uma perspectiva de não errar como você errou em 2020. A gente está mais perto de Deus, mais do que você ficou em 2020. Mas entre em 2021 com uma folha em branco, peça isso a Deus, para que você em 2021 seja como Samuel, uma pessoa que tem intimidade com Deus, uma pessoa que reflete o brilho do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Paulo perseguia os cristãos.
Mas quando Jesus apareceu a Paulo, Jesus disse a Paulo assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha, se a Bíblia diz que ele perseguiu os cristãos, por que razão é que Jesus disse que ele estava perseguindo a Jesus? Porque os cristãos refletiam a pessoa de Jesus, o brilho de Jesus. Então você, talvez nesse ano 2020, não refletiu isso, mas peça ao Senhor, como aquele menininho pediu ao professor: professor, me dê uma folha em branco, para eu começar outra vez, para eu recomeçar. Faça essa sua oração, entre em 2021 assim, porque para que você possa dizer lá na frente: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Pibe em Ibitioca, que não falte para nós oração, que não falte para nós intimidade com Deus, para que lá na frente nós venhamos a dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, Pibe em Ibitioca, Deus ama cada um de vocês. E em Romanos 5, versículo de número 8, está escrito assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Pibe em Ibitioca, Deus ama a cada um de vocês, e nós também amamos a cada um de vocês.